Bem, primeiramente queria desejar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aí que forem assistir esse vídeo, porque eu não sei que horas cada um vai poder assistir, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou dar uma aparecida aqui no começo, rapidão. E aí, meu parceiro, meu povo, beleza? De boa? Bem, dar umas preliminares aqui sobre esse artigo que eu escolhi no site da FGV, né? Como o link foi mandado pelo professor. Consegui lá, achei esse artigo bem interessante. Uma parte que dizia lá 70 anos da FGV, então, pô, 70 anos, né? Fui lá atrás, vai que tinha uma coisa boa e realmente era bom. Um bom artigo. É só um pouco antigo, porque o autor é do tempo do Império, aqui no Brasil, segundo reinado, mais precisamente, de 1869. Mas, no mais, é bem tranquila a leitura, gostei. E destaca o que é mais importante, né? A questão do estudo do direito administrativo, para a gente conhecer melhor determinadas áreas do Estado, das funções, ou seja, executivo, legislativo, judiciário, suas funções típicas e atípicas, e a importância das políticas adotadas por elas, tanto nas funções típicas como atípicas. E esse artigo é do conselheiro Montezuma, grande Montezuma, bora lá. Bom, começando aqui, ele vai falar da importância do estudo do direito administrativo, ou seja, não mais que o título, né? Ele vai começar introduzindo assim, aí dá a importância para a gente estudar essa área. E ele começa com uma fala muito importante que eu achei interessante aqui, que ele fala que o Brasil é o país onde uma boa parte da cota nacional de renda vai para instrução pública, ou seja, é um país onde muito se arrecada. Então, é necessário que sempre haja o retorno dessas arrecadações. Porque se não houver um retorno, vai ficar só essa coisa unilateral, aí a sociedade vai acabar perdendo e não vai conseguir o que era realmente necessário para ela naquele momento. Aí ele vai falar aqui da questão da Constituição, no sentido de formação, ou seja, constituição da família, formação de um Estado. E aí, utilizando um pouco dos elementos do, do Estado, que se dá lá em Constitucional, TGE, a gente pode ver que aqui, como a relação do homem aumentou, saindo do sedentarismo, podemos ver que vários desses seres humanos começaram a constituir família, começaram a se aglomerar, a formação de um Estado, e ele vai dizer que com o nascimento desse Estado vai nascer também relações, interesses que se prolongam e se desenvolvem com as civilizações, ou seja, cada momento em que foram criadas novas civilizações, novos estados, foram surgindo vários interesses, várias relações, a fim de que melhor possa ser estudada, prevista, através das leis, e principalmente que a questão do direito administrativo, como vai funcionar as atividades do Estado para essas pessoas. Bem, passando aqui para o próximo tema, é a distinção entre direito privado e direito público, que é bastante estudada no início, quando começamos a matéria de administrativo, essa diferença. O autor vai preconizar aqui que as relações de interesse de cidadão para cidadão, ou seja, o direito privado e cidadão para com o Estado, ou seja, aí serão as normas de direito público. E assim ele traz um conceito agora de cada um separadamente, falando que o direito privado, que tem por fim o estado das pessoas, constituir as famílias, dar títulos à propriedade, regular suas transações, contratos,
presidir as suas desavenças para determinar quem terá razão. Ou seja, vemos aí um caráter mais individual, mais privado das relações, ou seja, uma questão de uma propriedade, de um contrato, onde vai ser a base e o princípio da autonomia da vontade, né, dos, das partes. Já na questão do direito público, ele vai falar aqui que é a forma por objeto das divisões o corpo inteiro da sociedade, ou seja, estatue as instituições sobre que ele deve repousar, indica o modo por que serão administrados os interesses coletivos da sociedade, exigindo o menor sacrifício possível dos interesses individuais, são são os princípios constitutivos de um governo e atribuições dos funcionários públicos. Sendo assim, ele trata na questão do direito público agora, principalmente daquela relação, né, que existe entre particular e Estado, que é aquela relação verticalizada, ou seja, o Estado vai ter a preponderância nas relações, primando, obviamente, pelos princípios, não mais da autonomia da vontade, como no direito privado, mas sim do interesse público, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, além do mais, a questão da indisponibilidade desse interesse público. E o autor também traz uma crítica a respeito do direito romano, que eu achei muito importante prelecionar aqui, pontificar nessa exposição, onde fala que o direito romano, por ter se concentrado mais em criar normas e regras sobre o direito privado, acabou se esquecendo de também em pensar sobre a questão do público. O autor vai dizer aqui que o povo romano, na época do domínio oligárquico dos patrícios, apenas se interessava em questões que afetavam imediatamente o caráter individual das coisas. O monopólio de terras, a questão das obrigações, né, de questão de credor e devedor, como é um assunto muito antigo aí, que até hoje está presente no direito civil. Então ele vai dizer que os romanos pecaram nessa parte, se concentraram muito no direito privado e esqueceram do direito público. Daí se tira a questão das oligarquias dos patrícios, subjugando os plebeus. Então, o próximo tema aqui que ele vai tratar é a Constituição e as leis ordinárias. Achei bastante interessante também aqui o momento que ele fala no artigo que a Constituição é a fonte de base para outras normas, ou seja, as normas serão um comentário legítimo, como eu coloquei aqui também que na fala do autor, as normas serão um comentário legítimo da Constituição, ou seja, elas têm que estar em consonância, em conformidade com a Constituição, incluindo-se as normas de direito administrativo, de direito público, porque trazendo para a nossa realidade, temos o artigo 37 da Constituição Federal e temos também o 39, 38, 40 e 41 que vão falar sobre as regras da administração pública que todo o país deve adotar. Temos lá o artigo 37 caput, como um dos mais importantes, para falar dos princípios, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, a administração deve atuar calcada, baseada nestes princípios. Então, podemos ver aí a importância da Constituição e das leis no âmbito da administração, principalmente a Constituição, porque as leis terão de obedecer esta. E por último aqui ele vai falar que tanto as leis como a Constituição, diz o autor, são analisadas para descobrir em que consiste a harmonia dos poderes que cooperam, na verdade, para a sua execução. Ou seja, na Constituição vai dizer lá que são poderes autônomos e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Porém, também a questão do sistema de freios e contrapesos, onde cada um vai poder controlar cada um para que nenhum se sobressaia. Por isso temos as funções típicas e atípicas de cada poder. Passando adiante,
um pouquinho do poder executivo que o autor traz, a respeito de que ele é o chefe maior da administração pública, ou seja, ele que vai reger todas as atividades, todos, todas as funções, mediante as prerrogativas do seu cargo. E o autor também vai dizer aqui, como a questão do artigo, a importância de se estudar o direito administrativo. Ele destaca que a importância de conhecermos mais sobre o estado do cargo, suas relações com a lei, com o interesse público e com as garantias individuais do cidadão, ou seja, o presidente é o principal no momento da atuação da administração pública para que esteja em consonância aqueles princípios já citados que eu falei do artigo 37. Então, ele deve atuar de acordo com a lei, com o interesse público e também para que não venha ferir os direitos e garantias individuais de cada cidadão. Ou seja, ele é o exemplo para todo o resto da administração pública. Então, devemos sempre prestar atenção nos atos do presidente para quando a atuação da administração pública. Um exemplo dessa questão aí é os decretos e regulamentos, onde o presidente vai poder fazer uns adicionais à lei, porém não mais que o limite nela imposta. Ou seja, se ele exorbitar desse poder regulamentar, o poder legislativo poderá sustar esse ato e então não vai mais valer de nada esse ato por conta da exorbitação dos poderes atribuídos. Bem, passando adiante agora, teremos aqui a administração discricionária, ou seja, muito ligada àquela questão de poderes administrativos, essa parte também que o autor aborda, de modo que a administração atuará de forma discricionária no momento em que houver a questão do mérito administrativo, uma questão de escolha, de conveniência e oportunidade, ou seja, ela vai poder escolher se faz aquilo ou não, se permite aquilo ou não. Sendo assim, podemos notar que ela também não vai poder exorbitar dessa discricionariedade, ou seja, ela não vai poder ir muito além. A própria lei que traz a discricionariedade também trará os limites a essa discricionariedade, ou seja, não podendo a administração atuar de forma arbitrária. Passando aqui adiante, a administração deliberativa, o autor traz aqui um conceito que, confesso, é a primeira vez que vi, mas ele dirá que quando consulta e resolve questões de interesse geral, o local, quando faz regulamentos ou quando se limita a aprovar, autorizar e exercer simples tutela pública. Ou seja, aqui mais uma vez a questão do regulamento, né, decreto, que se encaixa perfeitamente nesse conceito. O presidente terá o poder regulamentar, não só o presidente, mas como toda a administração terá o poder regulamentar para atuar na forma de suas competências e atribuições. Por último, temos aqui mais um, que é a administração contenciosa. Porém, atualmente no Brasil não existe essa questão do contencioso administrativo. Somente na França, que lá vai ter um órgão administrativo que terá competência jurisdicional, e aí teremos um julgamento por parte da administração. Já que no Brasil, como existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição, no artigo 5º, inciso 35, força julgada definitivamente só terá os atos do Poder Judiciário, ou seja, as decisões judiciais. Mesmo se você, por exemplo, for sofrer algum procedimento administrativo, você vai poder recorrer ao Poder Judiciário como última instância de recurso para esse ato. Então, a administração contenciosa, o autor pontifica aqui que vai ser quando discute litígios provenientes entre os direitos individuais e o interesse público, ou seja, quando algum administrado exorbita seus direitos, fazendo com que o seu interesse individual queira sobressair sobre o interesse público.
Que agora falando um pouquinho da hierarquia administrativa, tratado no artigo, o autor diz que se dá do maior ao menor cargo na esfera administrativa quando é função típica ou atípica, ou seja, aqui frisando mais uma vez a questão da harmonia dos três poderes e a sua autonomia, que sendo assim em cada um haverá a função administrativa e terão seus maiores cargos até os menores. Questão de presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, presidente do STF, aí temos os servidores, os técnicos, os analistas. Então, aqui no nosso, e uma questão da hierarquia agora, no nosso sistema, o presidente será o chefe de Estado e o de governo, ou seja, vai exercer as duas funções, diferentes de outros sistemas, onde haverá tanto o presidente como o primeiro-ministro, diferenciando essa função de Estado e de governo. E o autor também aqui preconiza a importância dos ministros na atuação da administração pública, porque os ministros vão atuar de forma conjunta com o presidente para descentralizar e não sobrecarregar as suas funções. Cada um na sua área, por exemplo, o Ministério da Saúde, da Economia, do Meio Ambiente. Então é importante essa descentralização. O autor visa aqui que o conhecimento de tais funções, mais uma vez preconizando a questão de conhecermos melhor sobre as funções de atuação de cada cargo na administração pública. Tais funções, pois, atuarão em prol do interesse público e atuam de forma que não se centralize tanto o poder somente no chefe, mas sim uma atuação em conjunto de toda a administração. Aqui o autor encerra o artigo, como ele é do tempo do Dom Pedro II, ele pede que se crie uma cadeira de direito administrativo nas universidades do Brasil. E, por último, a comparação entre política e o estudo do direito administrativo, o autor dirá que a questão da política, como é uma importância muito grande que se dá às discussões no âmbito da sociedade, seja políticas públicas, questão de saúde, educação, segurança, e haverá uma relação entre o direito administrativo. Ou seja, a atuação dessas políticas só poderá ser capaz mediante o conjunto político mais a administração, que dará os rumos a essas atividades, a essas atuações que vão suprir os interesses públicos e serão indispensáveis e indisponíveis. Por último, aqui as críticas finais, eu coloquei que, apesar de ser um bom artigo, ele trata-se de uma época bastante conturbada, ou seja, o Segundo Reinado, onde o autor, em uma parte, ele vai demonstrar uma certa exaltação ao poder moderador, que, na verdade, esse poder moderador, que era do imperador, era mais uma estratégia absolutista dele para continuar no poder, para ter um poder maior sobre todos os outros poderes, ou seja, existia um quarto poder nessa época, onde dois poderes, já daí a gente tira que dois poderes eram do imperador, tanto o executivo quanto esse moderador. Já a crítica positiva que eu tenho trata-se da importância de buscarmos o conhecimento e o conhecimento a respeito do funcionamento do Estado e suas atividades que serão regidas pelo direito administrativo. Uma delas é a educação, como colocado lá no início, por meio de que as políticas de incentivo à educação, a criação de escolas, universidades, tem que passar também pelo âmbito administrativo, um conjunto de todos os poderes, na verdade. Então, a atuação do Estado nessas áreas é necessário um entendimento a respeito de direito administrativo para uma melhor compreensão. Aqui está o meu artigo. Bom, queria agradecer a todos pela atenção. Confesso que é um pouco difícil, mas na medida do possível, espero que tenha ficado legal. Vou dar uma aparecida aqui no final para dar um tchauzinho. Agradecer a todo mundo. Tamo junto. É nóis.